Olá, mulheres lindas e abençoadas do Rendidas ao Abba. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Braga, do IG Bruna TF Braga. Estou aqui a convite da nossa queridíssima Michele. Gratidão, Michele, pela oportunidade de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de uma mulher muito especial na palavra de Deus, que é Maria Madalena. Maria Madalena, nós ouvimos falar dela lá no capítulo 8 de Lucas, quando diz que muitas pessoas seguiam Jesus, quando ele ia pregando as boas novas. E daí lá no 8, versículo 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Olha que informação forte que a palavra nos dá aqui. Na verdade, muitas vezes nós confundimos, gente, Maria Madalena com... muitas pessoas confundem com aquela adúltera que Jesus livrou do apedrejamento, ou com aquela meretriz que ungiu os pés de Jesus. Mas não, Maria Madalena, nós temos pouca informação, na verdade, sobre ela e sobre o passado dela. Aqui na palavra somente fala que ela foi uma mulher da qual Jesus expulsou os 7 demônios. Então, por aqui nós podemos fazer uma base. Ela não fala o que ela fazia da vida antes, mas nós podemos fazer uma base de como estava a situação dessa mulher, de como ela era uma mulher que já tinha chegado ao fundo do poço e que aos olhos humanos não tinha mais solução. Então, e depois também a Bíblia vai falar dela lá na ressurreição de Cristo, como a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Por isso que o tema da minha mensagem para vocês hoje é: de endemoniada a honrada. Sim, vocês vão entender por quê. Olha só, eu aprendo basicamente 2 coisas com a história de Maria Madalena. A primeira é que Jesus sempre tem o ânimo de nos dar uma segunda chance. E eu não digo que é só uma segunda chance, minhas irmãs. Na verdade, ele tem infinitas chances. Não infinitas, mas ele tem inúmeras, incontáveis chances para nos dar. Porque a palavra diz que as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Então ele é um pai que está sempre disposto a nos acolher, por mais que nós estejamos no fundo do poço, por mais que a nossa situação, a nossa ou de alguém que a gente conhece, de alguém da nossa família, de algum amigo, de alguma pessoa querida, por mais que as pessoas olhem e falem assim: nossa, aquela não tem mais salvação, aquele não tem mais salvação, não tem mais jeito. Mas para Jesus todas as coisas são possíveis, e para ele sempre há uma segunda chance. E ele não chega nos julgando, apontando os nossos erros. Como nós podemos observar nas Escrituras, em várias outras passagens, nós vemos que Jesus chega nos acolhendo a nossa situação, acolhendo os nossos sentimentos, sendo empático, né? Tendo aquela empatia de coração conosco. E depois ele vai nos instruindo e aperfeiçoando o nosso comportamento. Mas no início ele não se foca no nosso comportamento. E assim foi com a vida de Maria Madalena. Jesus não se focou no comportamento dela, porque vocês conseguem imaginar o que uma mulher possessa por 7 demônios tinha capacidade de fazer? Eu não consigo nem pensar. Mas deviam ser coisas terríveis. Mas Jesus não se focou nisso. Porque ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que nos tira de um poço de lama e coloca um novo cântico nos nossos lábios. Ele é o Deus que fala lá em Isaías 61, eu queria ler aqui. Isaías 61, 3, que diz assim: que ele quer dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido.
E foi isso que ele fez com Maria Madalena. Ele libertou ela se tornou uma seguidora sua, muito fiel, inclusive no sustento a contribuição financeira ao ministério de Jesus. E tão fiel que quando Jesus morreu, quando ele foi sepultado, depois, no terceiro dia, Maria Madalena e algumas outras foram as primeiras a chegar no túmulo de Jesus naquele domingo pela manhã para preparar o corpo dele e por isso testemunharam que ele não estava mais lá. E enquanto alguns saíram para contar os outros que estavam com elas, inclusive o apóstolo Pedro, que saíram para contar para as outras pessoas, Maria ficou ali chorando. E por isso, por tanto amor e dedicação que ela tinha, de todo o seu coração pelo Mestre, Jesus deu a honra dela ser a primeira mulher que viu Cristo ressuscitado. A primeira, não é só a primeira mulher, a primeira de todas a ver Cristo ressuscitado. É lindo demais essa honra, não é, minhas irmãs? Jesus, ele gosta de confundir. Ele gosta de confundir a lógica. Ele tirou aquela que estava no fundo do poço e levou a ela e deu a ela vestes de louvor, né, em vez de espírito abatido. Deu a ela honra em vez de vergonha. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. Sim, e por isso eu queria te dizer que não importa o seu passado ou o passado da pessoa pela qual você está intercedendo, não importa o quanto a sua vida esteja assim perdida, aparentemente perdida, ou seu coração esteja quebrado, esmigalhado. Não importa. Importa que quando o Mestre chega e se revela a nós, todo o quadro pode ser revertido. Sim, tudo pode ser transformado. Sabe, quando a Michelle me trouxe esse tema de Maria Madalena, eu questionei com o Senhor, falei, Senhor, como que eu vou falar dessa mulher? Porque eu não consigo ver muita similaridade entre a minha vida, entre o meu passado e o dela, porque ela era uma mulher que foi possessa, ela foi realmente endemoniada. E apesar de eu ter sofrido já muita opressão do inimigo na minha vida, eu nunca tive, com a graça de Deus, essa experiência de ser uma mulher endemoniada. Então eu confesso que em princípio eu tive um pouco de dificuldade em pensar o que eu ia falar sobre Maria Madalena. Mas o Espírito Santo logo me respondeu e já trouxe assim na minha mente, minha filha, você tem muitas similaridades com ela, porque você também foi tirado do fundo do poço. Do fundo de um poço onde não havia luz, a minha luz, do fundo de um poço onde não havia conhecimento. Irmãs, eu era muito ignorante acerca da palavra, eu fui conhecer a palavra com mais de 20 anos de idade. E muito por conta dessa falta de conhecimento, apesar de ter tido uma educação com princípios e valores cristãos, católicos, mas por falta de conhecimento da palavra e por falta de ter um encontro pessoal com Cristo, eu cometi muitos pecados, muitas falhas que me levaram a colher amargos frutos amargos por muitos anos da minha vida. Teve épocas que eu me sentia assim, quebrada, assim, como um vaso que foi quebrado em 1000 pedaços. E eu olhava para mim mesma e achava que eu não poderia ser reconstruída. Mas Jesus me mostrou que era possível. E dia após dia, desde então, né, eu ainda estou em reconstrução. E Ele tem me instruído, Ele tem me reconstruído a cada dia. E por isso hoje eu posso dizer que eu saí que assim como Maria Madalena saiu daquela condição de endemoniada a honrada, porque ela foi honrada por ter visto o Mestre ressuscitado, né, a primeira pessoa a vê-lo. Hoje eu posso dizer que eu saí de uma situação de desprezada,
de rejeitada, de traumatizada, de ferida, para honrada também aos olhos do Senhor. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse se definir hoje, como você se definiria? De desprezada a honrada? De humilhada a honrada? De injustiçada a honrada? Ou quem sabe de oprimida a honrada? Ou de viciada a honrada? Eu não sei como você pode se definir. Mas creia que ainda que os seus olhos naturais não consigam ver essa honra sendo concretizada hoje na sua vida, que você faça uma declaração de fé nesse dia, uma declaração profética sobre a sua própria vida. Diz assim: eu creio que eu serei por exemplo, de desprezada a honrada, e assim você vai falando. E eu serei honrada, porque assim diz a palavra, que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será honrada. Eu queria deixar aqui para finalizar para vocês, eu vou até tirar aqui o fundinho musical que eu coloquei, porque eu quero cantar um trechinho de uma música da Fernanda Brum, que se chama Cacos pelo Chão, não sei se vocês conhecem. E ela é muito linda e ela fala que se nós tivermos Jesus na nossa base, nós podemos até ser desconstruídas totalmente. Nós podemos ser como cacos pelo chão, mas que Jesus pode reconstruir com o que sobrou. Então, assim como foi na vida de Maria Madalena, que assim seja nas nossas vidas. E eu vou cantar esse trechinho para vocês que diz assim: com o que restou, ergue outra vez, podes reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou, ele ficou de pé. Esse alicerce é a minha fé. Então, se você tiver fé em Jesus, Ele é seu alicerce e tudo pode ser reconstruído na sua vida. Tá bom, minhas irmãs queridas? Gratidão, Michele, gratidão por todas que ficaram aqui até o fim para me ouvir, para ouvir essa palavra da parte do Senhor, e louvado seja Ele por essa oportunidade, por essa reflexão. Em nome de Jesus, um grande abraço e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.